Olá, irmãos. Espero que você e sua família estejam bem aonde quer que você esteja. Eu queria te convidar a orar comigo antes da gente bater o nosso papo aqui, tá bom? Pai, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que nós temos de refletir na Tua palavra. Te peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós e nos traga mais perto de Ti. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Estamos iniciando semana 6 do nosso circuito bíblico e o texto que eu escolhi é o primeiro texto da semana, que está em Lucas, capítulo 3, versículos 19 e 20. Então, lê comigo, Lucas 3, 19 e 20. Diz assim: Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. João Batista foi preso. Então, antes da gente falar sobre o que Deus falou comigo, o que eu aprendi nesse texto, vamos destacar um pouco os personagens, para a gente entender um pouco o contexto dessa história. Então, primeiro, João Batista. João Batista foi um grande profeta. O próprio Jesus falou que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista. O profeta Isaías já anunciou o próprio João Batista dizendo assim: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Então, Isaías já estava falando de João e estava falando do chamado de João. O papel de João foi preparar o caminho do Senhor Jesus, foi preparar o caminho para o ministério de Jesus, que começaria logo em seguida. Então, a gente logo aí já pode ter uma ideia do quão importante é e foi a vida de João Batista. Então, Herodias. Não, Herodias não. Antes de Herodias, vamos falar de Herodes. Quem foi Herodes? Então, a gente falou de João Batista, grande profeta. Agora a gente vai falar um pouco de Herodes. Herodes era o governador responsável por aquela região, como se fosse o presidente ali da região da Galileia. Então, ele era autoridade. Não tinha ninguém num nível, grau maior do que ele ali. Era o presidente, mandava naquela região. E aí, próximo personagem, falamos de João Batista, falamos de Herodes e agora Herodias. Então, para quem gosta de novela, Herodias entra um pouco aí nesse contexto, porque Herodias, olha só, Herodias era esposa do irmão de Herodes, ok? Herodes era casado com uma outra mulher. Herodes, então, se apaixona por Herodias, esposa do seu irmão, e ela, então, se separa do irmão de Herodes, Herodes se separa da esposa dele e eles se casam. Então, Herodes se casou com a mulher de seu irmão. O próprio texto fala sobre isso. Então, o que acontece aqui? João condenou justamente essa atitude de Herodes. Ele condenou o casamento de Herodes publicamente. Então, Herodes ficou muito bravo. Herodes ficou extremamente irado e por conta da ação de João e por conta daquilo que João estava pregando e falando, não só condenando a ação dele ter casado com a mulher do irmão, mas outras coisas más que Herodes fazia, como foi uma ação pública que João fez, Herodes também publicamente condenou João. Então, João foi preso por conta de tudo que ele estava falando. Agora, essa história, esses são os personagens. O que a gente aprende? Eu vou destacar algumas coisas que eu aprendi, lendo e refletindo sobre esse texto, sobre esse pequeno trecho da história de João Batista. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a convicção do chamado que o próprio João tinha. João sabia qual era o papel dele aqui na terra. O papel dele era pregar, preparar o caminho do Senhor Jesus. O papel dele era confrontar o pecado das pessoas. E olha, João confrontava independente da classe social. Nesse mesmo capítulo, se você for um pouquinho antes ou no capítulo anterior, não estou me lembrando, fala sobre o confronto de João às multidões,
João confrontava publicanos, o João confrontava soldados, autoridades, então independente. O papel de João era pregar o batismo do arrependimento e batizar as pessoas, e ele fez isso preparando o caminho do nosso Senhor Jesus. Então a primeira coisa que eu fiquei muito motivado e aquecido foi a convicção e a certeza que João tinha do chamado dele, e ele cumpriu o chamado dele. A segunda coisa que me chamou muito a atenção foi exatamente nesse confronto dele com Herodes. João, ele não estava nem aí que Herodes era o presidente, era o governador, era a autoridade maior. João servia a Deus, que era a autoridade ainda acima de Herodes. Então, João sabia João sabia quem era o Deus dele. Então, independente de quem era Herodes, João foi e confrontou o pecado de Herodes. Olha só. João confrontou o pecado de Herodes, confrontou não só aquele pecado, mas todos os outros que ele havia cometido e vinha cometendo por conta de seu coração mau. E o fato de Herodes ser quem ele era, João não alterou a verdade. Olha só. João não alterou a verdade, não alterou a pregação dele, porque Herodes era quem ele era. E a terceira e última coisa que eu aprendo e quero destacar com você é que João obedeceu e obedeceu até o fim. João foi preso e continuou obediente. Ele poderia ter titubeado, ele poderia ter mudado. Não, eu sei qual que é o meu papel aqui. E ele foi até o fim. João foi preso e logo um pouquinho mais à frente você vai ver que João é decapitado. E aqui, nesse final dessa história, eu queria que a gente pensasse um pouco. Um pouquinho mais nesse final, qual foi a consequência da obediência de João? A consequência humana dele foi a morte. Foi prisão e depois a morte. E aí eu queria que a gente refletisse um pouco, porque, às vezes, o preço que a gente paga por permanecer fiel à verdade, permanecer fiel ao meu e ao seu chamado, às vezes o preço que a gente paga aqui na terra, muitas vezes pode ser um preço humanamente negativo. Pode ser uma consequência negativa ao olhar do nosso irmão do lado. João foi preso, olha que história, foi preso e morto. Então, eu não sei o que na sua vida é a consequência negativa por você permanecer fiel. Eu destaquei algumas possibilidades, e aí cada história vai poder dizer melhor sobre si. Por exemplo, por permanecer fiel à verdade, você pode sofrer perseguição. Você pode sofrer perseguição no trabalho. Você pode sofrer perseguição no próprio núcleo e ambiente familiar. Você e eu podemos sofrer perdas de dinheiro. A gente pode perder dinheiro por escolher permanecer fiel à verdade. A gente pode perder o próprio trabalho, eu não sei quem já passou por isso, perder o próprio trabalho por permanecer fiel, não negociar os valores do alto, do reino. A gente pode sofrer uma exclusão de um grupo social, de um nicho social, algum lugar que você gostaria de estar por conta de um status, por conta até de um resultado profissional que aquilo poderia causar a você. A gente perde a inclusão. A gente pode perder, talvez, amizades de pessoas que a gente considerava amigo e amiga por conta da gente não alterar a verdade, os nossos valores, dentre outras. Você pode ter muitos outros exemplos de ter permanecido fiel e ter sofrido alguma consequência humanamente negativa. Mas eu queria encerrar o nosso estudo refletindo sobre duas verdades que podem confortar o seu e o meu coração.
porque as duas coisas andam juntas. A gente sofre, no mundo tereis aflições, mas nós temos um Deus ao nosso lado que cuida da gente, que a graça dele inunda a nossa vida e nos faz permanecer. Então eu gostaria primeiro de falar que, independente da circunstância negativa que a gente pode enfrentar por permanecer fiel, Jesus falou o quê? Que nós teríamos uma vida abundante. Olha só, uma vida abundante. Então, logo aqui a gente já vê que a vida abundante não tem nada a ver com o que nós, seres humanos, interpretamos como ser uma vida abundante, porque senão não faria sentido. João foi preso, foi morto, Jesus se entregou por mim e por você. Então, que vida abundante é essa? Que paz é essa que independe das circunstâncias? Que vida é essa? Que vida na vida é essa que, independente do nosso entorno, a gente permanece em paz, permanece contente. Mesmo diante da dor, nós permanecemos. Jesus nos garante isso. E isso a gente encontra nele, não é nas circunstâncias, não é nas coisas terrenas. Somente em Jesus nós podemos ter essa vida abundante. E a segunda coisa que eu acho que pode, tenho certeza que pode confortar o meu e o seu coração, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, 3 e 4, diz assim: Deus, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para mim e para você, mediante a fé. São protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, meu irmão, minha irmã, o melhor ainda está por vir. A nossa esperança não está aqui. Se a gente fundamenta a nossa alegria, a nossa esperança nas coisas terrenas, nós não permaneceremos. A gente vai alterar, porque a gente vai querer satisfazer os nossos prazeres e desejos daqui. Vamos olhar para o alto. Vamos olhar para aquilo que é vivo, esperança viva, Jesus e o que Ele fez por mim e por você. Mas nesse processo, está tudo bem duvidar. Está tudo bem questionar. Está tudo bem abrir o coração e ser sincero e honesto para Deus sobre as circunstâncias. O próprio João Batista fez isso. Ele preso, estava lá na cadeia, ele manda os discípulos dele irem para Jesus e perguntar: você é aquele que havia de vir? Você é mesmo o Messias? Porque ele olhou para um lado e questionou, ele duvidou. Mas os discípulos foram, o que Jesus falou? Volta para João e fala o que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo curados, milagres estão acontecendo. Então os discípulos voltaram para João, contaram aquilo que eles viram, e aí João, ok, é nós então, fechou, é esse, o papel é esse, então vamos até o fim. E ele foi até o fim, e o fim dele foi a morte. Então, que a gente permaneça. Primeiro, que a gente tenha consciência do nosso chamado, do nosso propósito. Segundo, que a gente não altere a verdade para que a gente ganhe algo aqui na terra. E terceiro, que a gente obedeça até o fim, mesmo diante das circunstâncias. Que a gente consiga encontrar paz, alegria e contentamento em Jesus, somente nele e no que ele fez por nós, e nada mais. E que assim a gente possa viver livre e viver brilhando a luz e comunicando a verdade para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você e da sua família. Até a próxima.